Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters. Bem-vindos à nossa primeira aula da unidade 2 do curso de Geometria Analítica. Nessa unidade a gente vai estudar a reta e o plano. Por isso que eu dividi aí a nossa unidade 2 como parte 1, que vai ser a reta, e posteriormente a gente vai ver a parte 2, que vai ser o estudo do plano. Vamos lá então? Bom, nós vamos ver aqui algumas equações da reta. A primeira forma que a gente vai ver é a equação vetorial de uma reta. Então, seja R uma reta que passa pelo ponto A, com coordenadas x1, y1, z1, e que tem a direção de um vetor não nulo V, com coordenadas aqui A, B e C. Para que um ponto P, com coordenadas x, y, z do espaço, pertença à reta R, é necessário e suficiente que os vetores AP e V sejam colineares. Observem aqui, ó, nessa representação, para ver como isso faz sentido, né? Aqui está o nosso pontinho A, ela está na direção desse meu vetor aqui, que eu estou chamando de coordenadas A, B e C, e eu pego um ponto qualquer, né? E eu quero que esse ponto esteja aqui sobre essa minha reta R. Então, é suficiente, né, e necessário que esse meu vetor AP aqui, ó, ele seja colinear com esse meu V. Lembra, esse daqui é um representante só de quem seria aí esse meu vetor diretor dessa minha reta. Então, eu tenho como achar um representante dele aqui sobre a minha retinha. Então, de fato, né, se esses dois forem colineares, a gente vai poder dizer que esse ponto P aí, que ele pertence à minha reta. Então, a gente está aqui só, né, usando da representação geométrica para a gente visualizar isso, mas agora vamos ver aqui algebricamente o que isso significa. Vamos lá? Então, olha só. De fato, vamos ver o que isso significa. AP e V, né, serem colineares, significa que tem que existir um T aqui, um númerozinho real, tal que o meu AP seja um múltiplo do meu vetor V. Ou seja, né, quem que é o AP? Lembram ainda? São as coordenadas de P menos as coordenadas de A, que é o que está aqui, ó, o x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Eu quero que isso seja um múltiplo, que eu estou chamando aqui de T, do meu vetor V, que tem coordenadas A, B e C. Ou seja, né, o que a gente pode fazer aqui? Eu poderia, esse meu T está multiplicando esse ponto, aqui eu poderia escrever, se fosse do nosso ladinho esquerdo, né, separar isso daqui como se fosse x, y, z, né, menos aí um x1, y1, z1, igual ao meu T, ABC. Então, eu posso reescrever, né, esse meu menos x1, y1, z1, vem parar aqui do ladinho direito, desta forma. Ou seja, a gente ficou com essa expressão xyz igual a x1, y1, z1 mais t, ABC, onde t é um número real qualquer. Essa equação aí é o que a gente chama de equação vetorial da reta R. Então, observem que qualquer ponto, né, dessa minha reta XYZ, ele pode ser determinado através dessa equação. Basta eu conhecer aí, né, um ponto por onde essa reta passa, que é o meu x1, y1, z1, e o meu vetor diretor aí, que é o ABC da minha reta. Então, começamos a aula aprendendo aí a primeira equação de uma reta, que é a equação vetorial da reta. Algumas observações aqui. Primeiro, esse vetor ABC é chamado, né, eu já até tinha falado ali, vetor diretor da reta, e o número tzinho é o parâmetro. Cada valor de t determina um ponto da reta. Claro, né? Quando a gente volta aqui nessa equação, para cada valor de t diferente que a gente atribuir aqui, a gente vai achar um ponto distinto da minha reta R. Por exemplo, aqui, ó, tá pedindo para determinar a equação vetorial da reta que passa pelo ponto 3, 0 e menos 5 e tem a direção desse vetor V, 2, 2 e menos 1. Bom, é simplesmente para a gente colocar lá naquela equação, ó, x, y, z, ele é igual, esse daqui, né, tá fazendo o papel do meu x1, lá que é o meu ponto, né, x1, y, z1, então 3, 0 e menos 5, mais t que multiplica o meu vetor diretor, 2, 2 e menos 1. Ou seja, isso daqui nada mais é do que
3 mais 2t, certo? Ó, esse t aqui faz a distributiva, ele multiplica todas as coordenadas. 3 mais 2t, aqui vai dar 0, mais 2t, vai sobrar só o 2t e menos 5, menos t. Essa daqui é a nossa, né, equação vetorial. Na verdade, a gente costuma representar ela até dessa forma aqui. E quando a gente colocou aqui como sendo um único ponto, para cada valorzinho de t que a gente atribuir, a gente vai ter um ponto diferente aí que passa, que pertence, né, a essa minha reta, cuja equação vetorial é esta daqui. Então, para cada t, nessa observação aí, temos um ponto. Por exemplo, ó, se a gente fizer o t igual a 1, se a gente substituir aqui, ó, nessa nossa equação que a gente encontrou t por 1, a gente vai encontrar o ponto 5, 2 e menos 6. Se a gente fizer o t igual a 0, vai sobrar o 3, 0 e menos 5, que era justamente, né, o ponto dado ali por onde a minha reta passava. Outra observação, dado um ponto, para verificar se P pertence à reta R, devemos conferir se a equação da reta é satisfeita, claro, né, para um determinado valor de T. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo 1.19, o ponto P, 7, 4 e menos 7, pertence à reta dada no exemplo anterior. Então, para a gente ter a certeza que ele pertence, a gente tem que achar um T que satisfaça lá na equação. Aí até já está dizendo, né, basta fazer o T igual a 2, então vamos fazer aqui juntos. Lembram como é que era a nossa equação mesmo? Era 3, 0, menos 5. Três, 0 menos 5 mais t. 2, 2 e menos 1. 2, 2 e menos 1. Vamos ver se de fato, quando a gente substituir o t por 2, vai dar esse nosso pontinho aqui como resultado. 3, 0 e menos 5. Então, ó, vou substituir o t por 2, esse 2 vai multiplicar cada uma das coordenadas aqui do nosso ponto. Então, aqui a gente vai ficar com mais 4, 4 e menos 2. Soma, coordenada por coordenada, vai dar 7, que é o 3 mais 4, 0 mais 4, 4, menos 5 com menos 2, menos 7, de fato é o ponto P que foi dado lá. Então, basta que exista aí um valor de t que satisfaça a minha equação, para a gente poder garantir que o ponto pertence aí à reta, beleza? Bom, fizemos aí a nosso primeiro tipo de equação. Vamos ver agora o segundo tipo de equação da reta. O segundo tipo de equação que a gente vai ver vão ser as equações paramétricas da reta. Então, considere uma reta R que passa por um ponto A e possui um vetor diretor A, B e C. Se P é um ponto qualquer da reta R, então, usando a equação vetorial que a gente acabou de ver, a gente sabe que o x, y, z é o ponto pertencente à reta mais t que multiplica o meu vetor diretor, resultando aqui no ponto x1 mais at, y1 mais bt e z1 mais c vezes t. Então, dessa forma, a gente pode escrever uma equação para cada coordenada. Ó, aqui a gente não tem que o x é igual ao x1 mais a t, dessa igualdade, né? Pegando o primeiro ponto e essa igualdade igual ao último ponto aqui. A gente fica com x igual a x1 mais a t, y igual a y1 mais bt e z igual a z1 mais ct, que é, na verdade, né, essa equação que vai aparecer aqui, e que aqui está de uma forma bem ilustradinho aqui para vocês. Ó, o x é x1 mais at, y igual a y1 mais bt e o z igual a z1 mais ct. Então, só dessa igualdade desses pontinhos aqui. Bom, o conjunto de equações acima é denominado equações paramétricas da minha reta R. Então, por exemplo, está pedindo para a gente apresentar as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto 3, menos 1 e 2 e é paralela a esse vetor. Observem, quando eu digo que uma reta, né, é paralela a um vetor, significa que esse vetor eu estou considerando como sendo um vetor diretor da minha reta, uma vez que ele é paralelo, certo? Está na mesma direção. Então, já deu todas as informações para a gente conseguir colocar nas minhas equações paramétricas. Basta eu substituir, ó, o x1, y1, z1 é o ponto pertencente à reta, por isso que aqui está substituindo por 3, menos 1 e 2.
E no lugarzinho do A, B e C aqui, a gente vai substituir pelas coordenadas do meu vetor diretor dado, que é o menos 3, menos 2 e 1. Então, pessoal, a gente está vendo formas diferentes, né, da gente escrever a equação de uma reta. Então, a gente fala, dado uma reta qualquer, a gente pode obter essas equações para a mesma reta, ok? São só formas diferentes da gente representar uma equação. Vamos seguir aqui, então. Bom, algumas observações. O ponto 0, 3 e 4 não pertence à reta do exemplo anterior. Vamos ver por quê. Olha só, a gente viu aqui as equações paramétricas, que seriam essas aqui, né? 3 menos 3t, menos 1 menos 2t e 2 mais 1t. Para um ponto x, y, z pertencer a essa reta, ele teria que satisfazer essas equações. Ou seja, deveria, né, existir aí um único t que satisfizesse as três condições ao mesmo tempo, as três equações aí de x, y e z. Mas a gente vai ver que isso não acontece aqui. Quando a gente substitui lá o 0, 3 e 4, observe. Na primeira a gente ficou com 0, né, igual a 3 menos 3t. Ou seja, isolando t, né, a gente fica aqui com menos 3t igual a menos 3, ou seja, o t igual a 1. Aqui na segunda equação, a gente fica com menos 2t, né? Esse menos 1 vai passar para lá positivo, então, menos 1, né? Vai ficar 3 com mais 1, que é 4, ou seja, o t é igual a 4 sobre menos 2, que vai ser o menos 2. E aqui na terceira equação, a gente fica com t igual a 4 menos 2, que vai dar o 2 positivo, ou seja, não existe um único valor de t que satisfaça as três equações ao mesmo tempo, o que significa que este ponto não pertence à reta aí do nosso exemplo anterior. Ok? Beleza? Então, por enquanto, a gente só está vendo essas formas aí diferentes da gente ter uma representação para uma reta. Na sequência aqui agora, a gente vai ver como determinar uma reta, né, definida por dois pontos. Então, se a gente conhecer dois pontos pertencentes à reta, como que a gente faz para obter a equação dela? Então, a reta R definida pelos pontos A com coordenadas x1, y1, z1 e B com coordenadas x2, y2, z2 é a reta que passa por esses dois pontos e tem a direção do vetor V dado pelo AB, concordam? Olha só, pensa assim, a gente tem um ponto A aqui e a gente tem um ponto B. A gente quer uma reta que passe por esses dois pontos. Bom, então, o que a gente até agora precisava para determinar a equação de uma reta? A gente não precisava de um ponto que pertencesse a essa reta e um vetor diretor, mas agora a gente tem dois pontos. Com esses dois pontos, como que a gente faz para obter o vetor diretor? Basta pegar o vetor diretor como sendo o AB, certo? Porque a gente consegue obter as coordenadas, uma vez que a gente conhece tanto o ponto A quanto o ponto B. Então, o VAB, que seriam as coordenadas de B menos as coordenadas de A, ou seja, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Aí vem o primeiro exemplinho aqui, né? Pedindo para a gente apresentar as equações vetoriais e as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, o que a gente tem que pensar? Qual que é a equação, né, da minha reta? Como que seriam as equações vetoriais e como seriam as equações paramétricas aí da reta que passa por esses pontos. Então, é só voltar lá e substituir naquelas equações. Tá aí o primeiro exemplo que fica como exercício para vocês fazerem. Condição para que três pontos estejam em linha reta. Então, a condição para que três pontos A, B e C estejam em linha reta é que os vetores A1, A2 e A1, A3 sejam colineares. O que isso significa? Que o A1, A2 seja um múltiplo do A1, A3, ou seja, que existe algum M real que satisfaça aqui essa equação. Por exemplo, aqui está dizendo para a gente, né? Ó, os pontos 5, 2 e menos 6. Menos 1, menos 4 e 3. E 7, 4 e menos 7 estão em linha reta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer as continhas e verificar se de fato isso aí está sendo satisfeito, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Quem que é A1, A2?
as coordenadas de A2 menos as coordenadas de A1. A2 menos 1, ó, menos 5, menos 4, menos 2, menos 3, menos o menos 6 vai dar mais 6. Ou seja, o A1, A2 tem coordenadas menos 6 e 3 positivo. Vamos verificar agora quais são as coordenadas do A1, A3, que lembrando, são as coordenadas de A3 menos as coordenadas de A1. As coordenadas de A3, então, 7 menos 5, 4 menos 2, menos 7, menos o menos 6, que vai dar mais 6 positivo. Portanto, aqui a gente terá 2, 2 e menos 1. Ora, este daqui é o meu A1, A3. Este daqui, o meu A1, A2. Existe um M, né, que satisfaça essa equação aqui? Menos 6, 3, igual a um Mzinho que multiplica 2, 2 e menos 1. Existe um M? Quem é este M? Quem que quando eu multiplico por 2 dá menos 6? O M é igual a menos 3. E observem que vai ter que satisfazer para as 3 coordenadas, ó. 2 vezes menos 3, menos 6. E a última, menos 1 vezes o menos 3 vai dar o 3 positivo. Então, de fato, como existe um M que satisfaz esta equação aqui, a gente pode garantir que esses 3 pontos aí, sim, eles estão em linha reta. Beleza, pessoal? Então, vocês podem fazer aí com calma as continhas, como sempre, né? Eu fico deixando os exemplos, algumas coisas para vocês tentarem fazer. E, claro, depois se tiverem alguma dúvida, é só perguntar nas nossas próximas aulas. Vamos seguir aqui, então. Bom, agora, a outra equação que a gente vai ver aqui são as equações simétricas de uma reta. Então, vamos considerar aqui as equações paramétricas, que a gente já viu que são dadas dessa forma, né? Onde x1, y e z1 é um ponto que pertence à reta, o a, b e c são as coordenadas do vetor diretor e t ali é o nosso parâmetro. Bom, supondo a, b e c não nulos, né, a gente pode escrever, concorda que a gente pode isolar o t em todas as equações? Olha só aqui na primeira, ó, o x é igual a x1 mais a t. Então, se a gente for isolar o t aqui, a gente fica ó, com a t igual a x menos x1, ou seja, o t igual a x menos x1 sobre a. Então, x menos x1 sobre a. Da mesma forma, vocês podem isolar o t na segunda e na terceira equação, obtendo aí y menos y sobre b e z menos e1 sobre c. Ou seja, mais uma vez, né, supondo aí a, b e c não nulos para a gente poder colocá-los aqui no denominador. Então, a gente tem o t igual a essas 3 equações. Ora, aqui é t, t e t. Então, significa que essas 3 aqui são iguais. Essas equações são denominadas equações simétricas ou normais da reta que passa pelo ponto A, x1, y e 1, e tem a direção do vetor v igual a, b e c. Então, pessoal, até agora, nada de difícil. São só formas diferentes da gente representar a equação de uma mesma reta, ok? Vamos seguir aqui, então. Aí tá pedindo aqui nesse exemplo, né, para a gente apresentar as equações simétricas da reta que passa pelos pontos A, 2, 1 e menos 3, e B, 4, 0 e menos 2. Ora, se a gente quer fazer aí, né, qualquer equação, né, de reta que a gente viu até agora, a gente precisa sempre de um ponto e de um vetor diretor. Como foram dados 2 pontos, para a gente obter aí o Vzinho, que vai ser o nosso vetor diretor, basta a gente pegar o AB, que vão ser as coordenadas de B menos as coordenadas de A. E aí a gente coloca naquela expressão que a gente acabou de ver aqui na frente, né, que era quando a gente isolava o Tzinho, para a gente conseguir obter aí as equações simétricas. Vamos fazer as continhas, então. Então, o meu V igual ao AB são as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, 4 menos 2, que dá 2, 0 menos 1, que vai dar menos 1, menos 2, menos o menos 3, vai ficar 3 positivo. Então, menos 2 com 3 positivo, 1. Então, como que a gente faz as equações, ó? É o x, y e z, essas são as
variáveis que ficam aparecendo. No lugar de x1, y e z1 eu vou colocar um ponto, que é a que pertence à reta, e embaixo, no denominador, a gente coloca as coordenadas do nosso vetor diretor que a gente acabou de encontrar aqui. Ou seja, então, as equações simétricas serão x menos, vou considerar o ponto A aqui como sendo o 2, o x1, o y1 igual a 1 e o z1 igual a 3, tá? Esse vai ser o meu x1, o meu y1 e o meu z1 que aparece aqui na nossa equação. Então, x menos 2 sobre 2 igual a y menos 1 sobre menos 1 igual a z menos, ó, o z1, menos 3 vai virar mais 3 positivo sobre 1. Eis aqui as equações simétricas da reta aí que passa por esses dois pontos dados. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos ver mais um tipo de equação, que são as equações reduzidas da reta. Então, no exemplo anterior, a gente pode reduzir a duas equações. A gente tínhamos aqui 3 equações, né? X menos 2 sobre 2, y menos 1 sobre menos 1 e z mais 3 sobre 1. Como que a gente faz para reduzir, né? De que forma a duas equações se a gente isolar duas variáveis em função de uma terceira? Ou seja, por exemplo, se a gente isolar o y e o x, o y e o z em função de x. Então, vamos ver o que acontece aqui. Se a gente pegar as duas primeiras equações, que era x menos 2 sobre 2 igual a y menos 1 sobre menos 1. Ó, a gente pode multiplicar aqui, a gente fica com 2 vezes y menos y1 e menos 1 vezes x menos 2. Ou seja, o que a gente vai ter aqui? 2y menos 2 igual a menos x mais 2. Ou seja, né, a gente pode botar 2y igual a menos x, esse menos 2, quando passar para lá, vai passar mais 2. Mais 2 com mais 2 vai virar mais 4, certo? Bom, então se a gente agora isolar o y, ó, esse 2 que estava multiplicando passa para cá dividindo, então fica menos x mais 4 sobre 2, que na verdade é o que a gente tem aqui, ó, menos x sobre 2 e mais 2, que é o 4 dividido por 2. Da mesma forma, a gente pode pegar a primeira equação com a última, com essa daqui. Peraí, volta aqui. Ó, a gente pegou inicialmente essas duas, que é uma igualdade, né? São iguais. E agora, posteriormente, a gente vai pegar, ó, esta com esta, porque elas também são iguais. E aí, a gente vai isolar lá. Vamos ver aqui. Então, a primeira lá com a última, que era, né, z mais 3 sobre 1. Vamos fazer o mesmo procedimento, ó. 2 vezes z mais 3 igual a x menos 2, ou seja, 2z mais 6 igual a x menos 2, 2z igual a x. Esse 6 passa para lá como menos 6, então vai ficar menos 6 com menos 2, menos 8, ou seja, z igual a x menos 8 sobre 2, que é x sobre 2 e o menos 8 dividido por 2, que vai dar o menos 4. De um modo geral, a gente considera as equações simétricas de uma reta e a gente faz exatamente esse procedimento que a gente fez aqui com esse exemplo numérico, ó. A gente primeiro, né, isola aqui a variável y, por exemplo, né, em função de x e z, a gente vai ter, vou juntar o x com o y, vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez lá e vai resultar em y menos y1 igual a b sobre a, que multiplica x menos x1. Seja, isolando o y, a gente chega nessa equação. Resolve. Aqui a gente fez, né, distributiva. Aqui também fizemos distributiva, ok? E aí aqui a gente só foi arrumando, né, a nossa casa, vamos dizer assim, e separamos aqui, ó, o que tinha x nessa última passagem, ó, o b sobre a, que é o que tem x, a gente colocou para cá, e separamos lá o que não tinha x, que era só as coordenadas em função do x1, y1 e do b e do a. E aí, agora aqui a gente faz uma mudança de variável, tá? Isso aqui a gente chama, ó, o b sobre a de m
e todo esse verdinho aqui a gente vai chamar de n. Então, é só uma mudançazinha de variável. Da mesma forma, a gente pode isolar a variável z em função de x e y. Então, a gente faz o mesmo procedimento, que são só continhas, ó, multiplica, faz a distributiva, depois no último momento ainda passa o z1, que aqui estava negativo, passa para lá positivo. E aí, quando chega nesse momento final aqui, que a gente separa, coloca aqui separadinho o que tem x e coloca de verdinho o que não está com a variável x e chamamos c sobre a de p e todo esse verdinho aqui de q. Então, fazendo essa mudança de variável, a gente chega nessas equações aqui, que são as equações reduzidas da reta R. Então, assim, a gente começou com um exemplo numérico, para vocês depois vem para essa parte teórica, né? Da onde que saem essas expressões aí. E reduzida, porque a gente reduziu da forma y igual a mn mais x ou px mais q. Por isso, reduzida, a gente reduziu. Mas vocês vão ver depois, quando a gente for fazer exercícios, que não é difícil, apesar de ter essa substituiçãozinha de variável. Inclusive, a gente começou, né? Quando eu comecei fazendo aqui com vocês, aqui tá ela, ó o y aqui, ó, da forma mx mais b, ó. Esse daqui seria, o menos 1/2 seria o coeficiente de x, e esse daqui o papel daquela parte verdinha que tá lá, o 2. A mesma coisa aqui, ó, o z, o 1/2 seria o coeficiente de x, e o menos 4, toda a partezinha lá que não tem a variável x, ok? Vamos continuar aqui então. Observação. Nas equações reduzidas acima, a variável x figura como variável independente. Também podemos expressar de forma que a variável independente seja y ou z, depende de quem que a gente vai estar isolando aqui, ou seja, o x é a variável independente. Aí, claro que o y e o z, eles vão depender, né, de quais vão ser os valores aí de p e de q e de m e de n, respectivamente. Bom, outra observação. Como identificar um ponto e o vetor diretor nas equações reduzidas? Se ela estiver na equação reduzida, como que a gente faz? Bom, a gente, tendo as equações reduzidas sendo dadas dessa forma, a gente pode reescrever. Ou seja, a gente volta. Quando a gente começou o procedimento todo, a gente não partiu das equações simétricas e foi desenvolvendo até a gente chegar nas reduzidas? Então, a gente vai fazer o processo inverso aqui. Então, dadas essas equações simétricas, ok? O que a gente vai obter daqui? Se eu conseguir reescrever isso dessa forma, tá? Porque aí aqui a gente isola e vê todo mundo que é igual para a gente conseguir chegar nessa nossa equação, certo? Ó, que se a gente isolar, por exemplo, o nosso x, o que a gente tem aqui? Ó? mx igual a y menos n, ou seja, x igual a y menos n sobre m. Isso é o que a gente obtém aqui isolando o x. Se a gente isolar o x nessa segunda equação, o que a gente tem? Px igual a z menos q, ou seja, x igual a z menos q sobre p. Ora, aqui do lado esquerdo a gente tem x e x, que são duas coisas iguais, portanto, essa daqui vai ser igual a essa, que é da onde a gente chegou nessa igualdade. Ora, e essa primeira igualdade aqui, professora? Ora, isso não era justamente o x? Não é o x que é igual a isso? Só que vocês concordam que o x ele pode ser escrito como x menos 0 sobre 1? Sim, né? Porque isso aqui é o próprio x. Então, é isso que foi feito nessa primeira fração aqui que aparece. Ou seja, dadas as equações reduzidas, a gente pode reescrever, né, elas na sua equação simétrica. Por quê? Porque quando a gente está com ela na equação simétrica, já está explícito, né, quem é o meu vetor diretor e quem é um ponto pertencente a essa minha reta. O vetor diretor, como a gente já viu quando a gente estudou lá a equação simétrica, ele aparece no denominador, né, e o ponto é quem está ali nas coordenadas no nosso numerador. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu vetor diretor é o 1, m e p, que está no meu denominador, e o meu ponto é 0, deixa eu até trocar a cor aqui, ó, zerinho, que apareceu aqui, o n e o q. Sem o menos, professora? Sim, sem o menos, porque esse menos aqui do meio é da fórmula lá, né, das equações simétricas. O ponto por onde ela passa é o 0, n e q.
certo? Aí tem mais uma observação aqui para vocês notarem que o ponto A, ele é obtido quando a gente faz o x igual a zero nas equações reduzidas. Então, fazendo o x igual a zero, a gente obtém o x0, eis ele aqui, né? E o meu y, que vai ser n, e o meu z, que vai ser o q. Mais um exemplinho aqui, então. Olha só, as equações reduzidas, y igual a 2x menos 3 e z igual a menos 4 mais 5, representam a reta que passa pelo ponto A, 0, menos 3 e 5. Da onde a gente tirou isso? Vindo aqui na equação e fazendo x igual a zero. Então, o ponto x já é zero. Então, eis ele aqui, o x igual a zero. Quando eu substituir aqui o x por zero, o meu y vai ser menos 3. Quando eu substituir aqui o x por zero, o meu z vai ser 5. Então, que passa por este ponto aqui e tem o vetor diretor. Ó, nossa, professora, do dia que é uma mágica esse 1 e esse 2 e esse menos 4. Não, né? Olhem lá no nosso exemplo aqui anterior. O M e o P que apareceram aqui eram justamente as coordenadas de x lá nas minhas equações reduzidas. E o 1 foi o denominador aqui, ó, quando a gente escreveu como o x como sendo x menos 0 sobre 1. Então, essa parte aqui inicial foi para a gente entender da onde que a gente tira o 0 na hora do ponto e o 1 na hora do vetor diretor, quando a gente olhar para uma equação de reta, ela estando na sua forma reduzida. Então, tem aqui a equação reduzida, já pode direto colocar o ponto por onde ela passa, x0, e pegar as coordenadas aqui, menos 3 e 5, e o vetor diretor, o x igual a 1, que é aquele denominador lá, e o 2 e o menos 4, que vão acabar sendo justamente aí os numerozinhos que vão estar na frente do x, neste caso, né, quando a gente isolou o y e o z. Beleza? Mais uma observação. Para determinar outros pontos da reta, atribuímos outros valores para x. Por exemplo, na reta acima aqui, se a gente fizer o x igual a 1, vai ter o ponto x1, e aí, olha, se o x for 1, quem vai ser o y? 2 vezes 1 menos 3, menos 1. Quem vai ser o z? Menos 4 vezes o x, que é 1, mais 5. Estou substituindo aqui e aqui na equação para a gente obter os resultados aqui. Y igual a menos 1 e z igual a 1. O vetor diretor continuará sendo 1, 2 e menos 4, ou qualquer múltiplo dele vai estar na mesma direção e, portanto, vai poder ser também um vetor diretor aí dessa minha reta. Ok, pessoal? Então, são nomezinhos, né? Então, tem que estar familiarizado. Se eu pedir equação simétrica, equação paramétrica, equação reduzida, vocês têm que saber qual delas que é que vocês têm que obter. E vocês estão vendo que uma sai em função da outra. E tudo isso começou, quando a gente iniciou a aula de hoje, a partir de um ponto, né? Que a gente tinha lá na reta, um vetor diretor. E a gente começou a obter, através disso, a primeira equação. Depois a gente viu, dados dois pontos, que através desses dois pontos aí da reta a gente também consegue obter um vetor diretor e, portanto, a gente consegue fazer qualquer uma dessas equações que a gente aprendeu nessa aula. Beleza? Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui, ainda nessa nossa aula. Vamos falar agora, já que a gente viu todas aí essas equações, né, da reta, 4 tipos de equações da reta, né? Vamos agora ver como é que a gente faz para calcular o ângulo entre duas retas. Então, seja um R1 a reta que passa pelo ponto A com coordenadas x1, y1, z1 e tem a direção de um vetor V1 com coordenadas A1, B1 e C1, e R2 a reta que passa pelo ponto A2 com coordenadas x2, y2, z2 e tem a direção de um vetor V2 com coordenadas A2, B2 e C2. Então, aqui está representado. Aqui está a minha R1, aqui está a minha R2. E aí eu quero, né, ver como é que a gente faz para calcular aí o ângulo, né? Então, como que eu vou fazer? Tem duas retas, como que a gente faz para calcular o ângulo? Então, a gente vai chamar de ângulo entre as duas retas R1 e R2 o menor ângulo entre um vetor diretor de R1 e um vetor diretor de R2, ok? Então, pensa assim, aqui a gente está com R1, aqui a gente tem um vetor diretor de R1, aqui a gente tem um vetor diretor de R2. Então, como que a gente vai fazer isso? A ideia vai ser levar esses dois vetores diretores lá para a origemzinha do meu sistema, tá? Ou seja, lá para minha origem do x, y, z, que é o meu pontinho 0, 0, 0 aqui.
e a gente desloca, a gente pega um representante desses vetores diretores lá no 0, 0, 0, e aí a gente vai ver esse ângulo. Por que o menor? Porque observem, né, a gente já viu que os ângulos, quando a gente estudou lá, né, vetores, na nossa primeira unidade, a gente viu como calcular o ângulo entre vetores. Então, agora, para a gente calcular o ângulo entre as retas, a gente vai voltar para o mesmo problema, é a mesma questão. Vai ser o ângulo entre os vetores diretores dessa nossa reta, ok? Bom, aí o menor, né, porque observem aqui, eu poderia estar considerando esse ou esse ângulo aqui de fora. Mas quando a gente estudou lá o ângulo, a gente viu que variava de 0 a 180, por isso que a gente sempre vai considerar o menor. Então, voltando aqui, chama-se ângulo entre as duas retas R1 e R2 o menor ângulo entre um vetor diretor de R1 e um vetor diretor de R2. Sendo θ este ângulo, a gente vai usar a relação que a gente já usava antes, né? Que o cosseno de θ como sendo aí o módulo, né, do nosso produto V1, V2 sobre o módulo de V1, módulo de V2. Agora, observem, né, que a gente vai ter essa variação aqui do nosso θ. Aí aqui está falando mais uma observação. O ângulo alfa é o suplemento de θ. Que ângulo alfa é esse que a gente está falando aí, né? Depende. Aqui na nossa figura, deixa eu botar um colorido aqui para a gente dar destaque, a gente está falando deste daqui, ó. Então, se esse daqui é o meu θ, observem que este alfa aqui, ele é o suplementar aí do θ. Por quê? Porque quando eu somo os dois aqui, dá um ângulo de 180 graus. E, portanto, como é que são os valores lá de seno e de cosseno, né? Agora que a gente está falando do cosseno. Então, se vocês pensarem, se o cosseno de um ângulo é positivo, quando a gente pega o suplementar dele, vai trocar de sinal. Portanto, né, o cosseno de alfa vai ser menos o cosseno de θ. Ok? Mas então aí, teoricamente, sem nada de novidade, porque a gente já aprendeu a calcular o ângulo entre vetores. Então, agora que a gente, né, ampliou isso para o ângulo entre duas retas, uma vez que a gente está reduzindo, né, calcular ângulo entre duas retas, a calcular o ângulo entre os vetores diretores dessa reta aí, ok? Bom, vamos ver algumas questões aqui. Se a gente estiver falando de retas que são paralelas aos planos e aos eixos coordenados, né, porque a gente, por exemplo, a gente está olhando, lembra, eu sempre falo para vocês olharem para a sala onde vocês estão, enfim, né, eu sempre falo, se estiver num lugar aberto, imaginem uma sala fechada. Para vocês sempre tentarem olharem para o XYZ como sendo aí as arestas, né, da parede de vocês, aí os cantinhos, né, a reta, o chão de vocês como sendo um plano XY e o Z como sendo a altura aí da parede de vocês. Vocês olharem para um canto, lá na pontinha da sala de vocês, ser o 0, 0, 0, e a gente está imaginando que aqui a sala onde a gente esteja, seja, por exemplo, um primeiro octante, um lugar onde os três pontos, as três coordenadas do ponto sejam positivas. Só para a gente conseguir ilustrar, né, tentar, né, imaginar como que isso aí realmente está acontecendo. Então, imagina, né, se alguma componente desse nosso vetor aí é nula, por exemplo, o vetor diretor. Como é que a gente faz, né, para a gente determinar a equação, calcular o ângulo entre vetores diretores, como que a gente procede? Então, é importante vocês tentarem imaginar, bom, quando que uma dessas coordenadas é zero? O que está acontecendo? Ele é paralelo a alguma coisa? Então, são esses detalhes que a gente vai começar a ver agora, que é importante vocês pararem e sempre tentarem imaginar, aí no lugar onde vocês estão, o que acontece. Que uma vez que a gente tem esse artifício, né, na geometria de poder visualizar, pelo menos enquanto a gente está até no espaço R3, né, quando parte para R4, R5, outras dimensões já fica mais difícil, mas coisas no plano e no espaço, né, onde a gente vive, que é o R3, fica bem mais fácil da gente entender o que a gente está fazendo. Vamos lá, então. Então, o que acontece se alguma das componentes do vetor diretor né, ou são, no caso de serem mais de uma, nula? Então, vamos ver através das equações paramétricas de uma reta genérica. Então, imagina aqui uma reta dada aí pelas suas equações paramétricas dessa forma. Caso 1, uma só das componentes de V é nula. Então, por exemplo, se A for zero, então o meu vetor diretor, ele é dado dessa forma. Se ele é dado dessa forma, observem o seguinte, o x aqui é zero. Então, quando que o x é zero? Quando a gente está
num plano, né, YZ. Isso significa o ponto ter coordenada 0? Significa que ele está no plano YZ, o x dele é 0. E, portanto, se o x dele é 0, se ele está no YZ, então R, né, vai acabar sendo paralela aí ao YZ. Além disso, né, aqui, lembra, esse I era o nosso vetor da base canônica, que a gente comentou lá na unidade 1 ainda, né? V vezes I, vezes, então, um vetor diretor lá, que seria do eixo X, né? Aqui. Vai ser 0, por quê? Porque eles vão ser ortogonais, porque uma vez que V, né, ele tá no plano YZ, então ele é perpendicular ao meu eixo X. E, portanto, a equação da reta, né, vai ficar o X como sendo igual a X1 e as outras equações, sim, a gente pode obter dessa forma, y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c. Mas por isso que é importante vocês visualizarem. E esse esboço que eu estou colocando aqui para vocês, vocês podem olhar esse 000 que eu falei aqui, ó, que esse pontinho vermelho que eu estou circulando, como sendo o cantinho aí da sala de vocês. Imagine o cantinho da sala, o x e o y como sendo as bases aí da parede, né, no chão de vocês, o chão sendo o plano xy, e usei essa altura aí. Porque aí, por exemplo, se o chão é o plano XY, o YZ de vocês, por exemplo, pode ser a parede que está de frente com vocês. E aí vocês pensam, bom, realmente, né, quando eu olho esse plano aqui com o chão, eles são planos perpendiculares. E aí a gente pode olhar para a posição desses vetores diretores e as coisas ficam mais claras para vocês conseguirem visualizar. Mas não é difícil, tá? Então, se o V, ele pertence ao plano YZ, então significa que a minha reta aí vai ser paralela a esse plano, né, para estar na mesma direção, ok? Mas então não percam tempo só no papel, né, perder tempo entre aspas, né, tentem visualizar, sai do papel, sai da caixinha, olha no entorno de vocês e imagina aí esse XYZ que eu estou aqui planificando, claro, para a gente conseguir colocar numa tela de 2 dimensões. Vamos lá, então. Então, esse foi o primeiro caso. E, analogamente, a gente faz para os outros casos. Ó. Se o B for 0, então o V vai ser da forma A0C, que é perpendicular agora ao eixo Y, porque agora sim, né? Então, o V e o vetor J, lembra? O J é o 0, 1, 0, né? Que a gente fez lá na unidade 1. E, portanto, R vai ser paralelo, né, ao nosso plano XZ, porque o V está no XZ. E, portanto, a equação da reta aqui vai ficar y igual a y1 e x menos x1 sobre a igual a z menos 1 sobre c. E o terceiro caso, quando c for 0, então o vetor diretor é dessa forma e, portanto, ó, a visualização aqui para nos ajudar, perpendicular ao meu eixo Z, que é esse eixo Zzinho aqui, porque agora o V e o K, lembra, o K é o 0, 0, 1, vão ser ortogonais, por isso, né, que aqui dá 0, o produto deles, e o R é paralelo ao plano XY, porque o V, ele tá no plano XY, então a minha reta R, ela vai ser paralela ao plano XY, e a equação vai ficar Z igual a Z1, Y menos Y1 sobre B, igual a x menos x1 sobre a. Conclusão, né? O que a gente tira de tudo isso? Se somente uma componente de V for nula, então o vetor V é ortogonal a um dos eixos coordenados e, portanto, a reta R é paralela ao plano gerado aí pelos outros dois eixos. Então, são casos particulares importantes para vocês visualizarem. Às vezes, em algum exercício, algum problema vai aparecer só um comentário desse tipo, né? O vetor V é ortogonal ao plano XY, ou a reta R é paralela ao plano gerado pelo eixo tal e tal. Então, você já tem que saber o que acontece, como é que fica a equação dessa reta nesse caso, tá bom? Mas então agora respirem, tentem visualizar de fato aqui isso que acontece em cada um desses casos particulares, beleza? Bom, esse lá foi o primeiro caso. Vamos ver o caso 2 agora. Que duas das coordenadas de V sejam nulas.
Então, por exemplo, se A e B forem 0, então o vetor diretor vai ter essa cara, 0, 0 e um C, que vai ser paralelo ao meu K. Lembra, o IJK, o K é o vetor, esse daqui, ó, é o vetor 0, 0, 1. E, portanto, né, se ele é paralelo a K, então ele é paralelo ao eixo Z. E, portanto, a equação da reta vai ficar x igual a x1, y igual a y1, ou, né, a gente pode dizer o x é igual a x1, y igual a y1, e o z pode ser qualquer número real aí. Se agora, né, ao invés de A e B serem 0, o A e o C é que forem 0, então o meu vetor diretor vai ter essa cara, 0, B e 0, vai ser agora paralelo ao J, lembra, o J é o 0, 1, 0. E, portanto, paralelo aqui ao meu eixo Y. Nesse caso, a equação da reta fica x igual a x1, z igual a z1, ou, né, claro, o y podendo variar aí, sendo um real qualquer. E, por último, se B igual a C igual a 0, então o meu vetor diretor tem essa cara, é paralelo ao I, lembrando aqui o meu I é aquele vetorzinho de coordenadas 1, 0 e 0, e, portanto, é paralelo aqui ao meu eixo X, a minha reta. E, portanto, a equação dela fica o Y igual a Y1, o Z igual a Z1, ou, né, dessa forma aqui, para ficar bem explícito para a gente, que o X pode ser qualquer número real. Ou seja, qual que é a nossa conclusão aqui? Se duas coordenadas são nulas, o vetor V, ele tem a direção de um dos vetores, né? O I, o J ou o K, certo? Aí, versores, né, no caso, porque eles têm aí norma 1. Lembrando lá do que era o versor, né? O vetor com a mesma direção, porém com norma 1. Esses vetorzinhos aqui que são os vetores, né? Esse IJK que são os vetores que a gente viu lá como sendo os vetores da nossa base canônica. Beleza, pessoal? Bom, para essa nossa primeira aula dessa nossa unidade 2, a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, que a gente vai na sequência continuar ainda estudando um pouquinho mais de reta antes da gente ir para a parte 2, que vai ser depois de planos, ok? Mas por essa aula é isso. Mais uma vez, espero que tenham gostado e até a próxima.